Mais de 40% da população tem deficiência de magnésio. Isso aí é uma epidemia de baixa informação, gente. É um colapso na saúde e ninguém fala sobre isso. Você está perto de descobrir por que é que essa deficiência gera tantos problemas para a saúde do homem. A baixa concentração de magnésio no organismo ocasiona uma propensão de doenças cardíacas, câimbras musculares, baixo rendimento mental, físico, baixa assimilação de certas vitaminas. Agora, pessoal, como se não bastasse, além de você ter uma propensão a baixo consumo de magnésio, você ainda pode estar jogando fora um pouquinho de magnésio que o seu organismo conseguiu assimilar. Então isso é muito sério, é importante descobrir o que você não pode comer para não jogar fora essa preciosidade do seu organismo. E eu vou falar também hoje, rapidinho, das diferenças entre os suplementos de magnésio. Assim você pode compreender melhor qual que é o suplemento ideal para você. E eu sou Ana Maria Cheverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Obrigada a vocês por estarem aqui no nosso canal. Já vou pedir para que deixem o seu like e se inscrevam. Gratidão! Bem, gente, o nosso corpo não produz magnésio e nós precisamos buscar os meios para fazer essa ingestão, porque sem o magnésio o corpo não funciona adequadamente. Eu quero dizer assim, ele é um nutriente essencial, assim como a água e o ar são para nós. O magnésio ele é crucial para o bom funcionamento do coração. A sua deficiência pode causar pressão alta, justamente porque é com a ajuda do magnésio que os músculos lisos e as artérias se relaxam. E sem ele, o cálcio fica depositado no interior das artérias. E aí elas se tornam mais rígidas, aumentando a tendência de você ter pressão alta. Outro problema relacionado com a falta de magnésio são as arritmias cardíacas. A deficiência do magnésio pode afetar negativamente a função dos marcapassos cardíacos e causar os problemas no ritmo cardíaco. Mas a falta de magnésio também causa câimbras na perna ou nos pés. Você conhece alguém que se queixa bastante de câimbras? Então, tá faltando magnésio lá. Uma curiosidade para você poder contar no cafezinho com o cunhado, que o magnésio está envolvido com mais de 350 vias bioquímicas diferentes, e algumas delas estão envolvendo a produção de energia. A energia que eu falo aqui é aquela energia do corpo mesmo, a força para fazer uma atividade, entendeu? Por isso que o principal sinal de deficiência do magnésio, você não vai acreditar, é a fadiga, o cansaço, aquele baixo rendimento. Isso aí ocorre porque se você não tem magnésio, você não consegue produzir energia. Fica mais ou menos como um carro sem gasolina para rodar. Agora, a deficiência do magnésio pode aumentar também a chance de desenvolver diabetes e resistência à insulina. E o pior, se você já estiver com essa resistência à insulina ou pré-diabetes ou diabetes, é importante que você garanta que consuma ou suplemente o magnésio suficiente para corrigir isso. E vai te ajudar bastante. Olha como é mais simples do que você imaginava. Você sabia que até o humor é influenciado pelo magnésio? As pessoas deprimidas quase sempre são deficientes nessa substância. E outro bom indicador de deficiência de magnésio é a proteína C reativa, que aparece nos exames de sangue, sabe? Ele é um marcador inflamatório e sem o magnésio é muito difícil se livrar de uma inflamação. Quer dizer, gente, que há uma grande relação entre o magnésio e o sistema imunológico. Se ele estiver baixo, você pode perceber que fica mais difícil se curar de doenças e a resistência a gripes ou resfriados fica muito baixa. Você conhece pessoas que ficam doentes com muita frequência? Provavelmente esteja aí o problema delas. Agora, existem algumas situações que estão causando o abaixamento dos níveis de reserva do magnésio, e isso é uma grande informação. Uma delas está relacionada com o consumo de alimentos refinados. Sabe quando você ingere aqueles alimentos refinados tipo pão branquinho, macarrão, farinhas brancas, o açúcar? Todos esses alimentos, entre outros, conseguem fazer com que o magnésio seja perdido do nosso organismo. Imagine no caso das crianças que já não consomem o magnésio suficiente, porque é difícil criança só comer legume, verdura, vamos falar a verdade, é importante, mas é muito difícil. Ainda mais por serem crianças, certo? Naturalmente elas comem menos. Agora você pensa numa criança que tem essa deficiência e ainda tem uma alimentação rica em alimentos refinados, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder o pouco do magnésio que tem no seu organismo e vai ter tendência à obesidade, à resistência à insulina, diabetes, hipertensão, todas essas doenças que os adultos têm. Agora, o grande desafio, gente, é identificar ou testar a deficiência em magnésio.
Você sabia? Os exames de sangue não revelam a realidade sobre essa deficiência. Presta atenção que isso é bem curioso. 99% de todo o seu magnésio está dentro das células, não está no seu sangue. Então, de todo o magnésio total que você tem, apenas 1% está no sangue. Então, quando você for tirar lá o exame de sangue, ele não vai falar a realidade. E por isso, gente, que entender a ingestão dietética do magnésio é tão importante quanto os outros fatores que podem esgotar o magnésio. Sabe a clorofila? Não? Então aqui tá ela. Giba, mostra aqui a clorofila para todos observarem essa substância verde, gosmenta, melequenta, que você tá vendo, ela é encontrada nas plantas, certo? E dentro da clorofila você encontra, sabe o quê? O magnésio. Tá bom, e daí, doutora? Acontece, gente, que a química da clorofila é muito semelhante ao do sangue. Esse caldinho vermelhinho aí, ó, que você tem dentro de você, que quando você se corta, sai uma gota e você grita como se estivesse vendo uma barata? Então, só tem uma diferença entre o sangue e a clorofila. É que no sangue você tem o ferro e na clorofila você encontra, sabe o quê? O magnésio! Entendeu por que é tão importante comer vegetais folhosos todos os dias em grande quantidade? Mas nada vai adiantar se junto com essa clorofila maravilhosa e esse magnésio que você está consumindo, você fizer uma dieta rica em açúcar e carboidrato refinado. Quanto mais açúcar e carboidratos refinados você consumir, mais magnésio precisará no seu organismo para metabolizar ou lidar com essas calorias. Você vai perder o seu magnésio. Pessoas que têm irritação nas paredes do intestino, síndrome do intestino irritável, tendem a perder magnésio com facilidade. E quem faz uso de medicamentos diuréticos também precisam repor o magnésio, porque perdem muito dessa substância pela urina. Os antibióticos também podem causar perda de magnésio. E quem faz uso de muitas bebidas alcoólicas também. E até mesmo a gente vai perdendo o magnésio conforme vamos envelhecendo. Me responde uma coisa, você já teve que fazer uma reposição de vitamina D? Pois é, muita gente faz. E o motivo é simples, é que quando há deficiência de magnésio, o organismo não absorve a vitamina D, entendeu? E aí tem mais, também não conseguem absorver as vitaminas do complexo B. Isso aí acontece porque o magnésio está envolvido nos processos de via de transporte dessas vitaminas. Então você fica tendo que tomar aqueles suplementos vitamínicos para reter essas substâncias. Você conhece gente estressada? Certo? Com certeza. Todas as pessoas são estressadas, menos você, né? Então, essas pessoas provavelmente estão com deficiência de afeto, quero dizer, carência de magnésio, porque estão com o cortisol desregulado, que é um hormônio do estresse. O povo estressado faz o quê, gente? Xinga, briga no semáforo, desce do salto, roda baiano, qualquer coisa, não é mesmo? E o pior, gente, não dorme direito. E esse povo vai no médico e lá no postinho eles receitam para ele o quê? Antidepressivos, Zopidem, omeprazol, eritritol, xilitol, essas coisas aí, né? Que aí no final das contas não era nem necessário. E sim, bastava apenas regular os níveis de magnésio do corpo. Os principais motivos de nervosismo e irritação não é falta de dinheiro, não. Você acha que é, né? Tá aí na sua cara que dinheiro é tudo, né? É não. A principal razão para um comportamento irritado é um sono deficiente. E você consegue corrigir isso com magnésio, que ele é crucial para você ter um sono adequado, entendeu? Fez sentido aquele seu estresse? Com o magnésio em dia, ele diminui a incidência das câimbras musculares. Tá bom, doutora, mas como eu faço para consumir esse magnésio? Consumir direto das fontes naturais, como vegetais folhosos bem verdinhos, espinafre, a selga também tem chocolate amargo, tem feijão preto, quinoa, amêndoas, castanhas, até abacate e banana. Mas a biodisponibilidade, ou seja, a concentração de magnésio desses alimentos é baixa. Às vezes você come um cacho de banana, 50 abacates, 50 pés de acelga, por aí, você entendeu? Resumo que você tem que comer muito da substância do negócio para assimilar o magnésio. E os especialistas recomendam os suplementos de magnésio, isso é tradicional, para suprir as necessidades diárias. As recomendações diárias de ingestão de magnésio variam entre 300 a 750 miligramas, mas se uma pessoa tiver algum tipo de distúrbio crônico degenerativo, problemas cardíacos constatados, diabetes, pressão alta, aí a necessidade do magnésio vai precisar aumentar um pouco mais. E aí por isso que é importante você procurar um médico para orientar você a respeito das dosagens necessárias para essas questões que você deseja tratar, certo? Caso você não tenha nenhuma doença,
Aí sim, as dosagens são essas que eu mencionei para você, tá bom? Então agora eu vou falar os tipos de magnésio que vocês encontram por aí. Você pode encontrar o magnésio no formato citrato de magnésio, que você usa quando você quiser repor o magnésio geral do seu organismo. Ele é legal porque ele é encontrado nas frutas cítricas, ele é mais azedinho e é a forma mais fácil de ser absorvida pelo trato digestivo. Ele é bom para ansiedade, para depressão, ele melhora o sono, ajuda você no relaxamento da musculatura esquelética e também na regulação das contrações do coração. Ajuda até a diminuir a pressão arterial, viu? Então ele é bom em todas as funções. Você também pode encontrar o malato de magnésio, que inclui o ácido málico, que está presente naturalmente nos alimentos como frutas e vinhos. E ele possui um saborzinho mais azedo. Ele também é fácil de ser absorvido e tem um efeito legal que é menos laxativo do que as outras formas. É indicada para as pessoas com síndrome de fadiga crônica e fibromialgia. São os tipos de pessoas que sofrem mais com esses sintomas de baixa energia e dor nas articulações e músculos. Você também vai encontrar o bisglicinato ou glicinato de magnésio, que é formado a partir da ligação do magnésio com as moléculas de glicina, formando um componente de magnésio quelado que potencializa os seus benefícios, tá? E melhora também a absorção lá no intestino. Ele é usado como suplemento dietético, quer dizer, ele dá uma emagrecidinha, melhora o sono, trata também uma variedade de condições inflamatórias, como doenças cardíacas e diabetes. Então, é bom para quem tem diabetes. E também ajuda a acalmar, né? Reduzir a ansiedade, a depressão e o estresse. Uma das formas mais utilizadas atualmente para suplementar pessoas que necessitam uma maior ingesta de magnésio além da alimentação é nessa forma. Você também tem um que é muito famoso, que é o L-treonato de magnésio, que é um sal formado pela mistura do magnésio e ácido treônico. E eu já falei em vídeo, eu já tenho um vídeo falando sobre o L-treonato. Ele é muito bom para quem precisa controlar distúrbios cerebrais, melhora a aprendizagem e a cognição. E ele reduz a ansiedade também, ajuda a fazer tratamentos muito importantes contra o Alzheimer. Para quem não assistiu o meu vídeo sobre o magnésio e L-treonato, vou deixar aqui no card para vocês, tá bom? Vale a pena conferir. Tem também o óxido de magnésio, que ele é um sal que combina magnésio e oxigênio. Ele é o que menos oferece os benefícios, por ter uma baixa biodisponibilidade e uma pouca assimilação lá no intestino, então a gente quase não recomenda. Mas me conta uma coisa, qual que é o tipo de magnésio que você precisa consumir para repor? Você já descobriu? Deixa aqui para mim nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, achou ele importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E aqui vai um recado para quem gosta de cura pelos alimentos, de cura natural, não deixem de adquirir os nossos e-books de receitas. A minha recomendação é começar pelo da biomassa de banana verde, que além de você aprender o passo a passo, você vai arrasar com as receitas fáceis e muito saborosas. A minha predileta é a do brigadeiro de biomassa. O Giba, mostra para eles aqui, ó, essa receitinha tá uma delícia. Para você adquirir é só você clicar no link aqui da minha loja virtual. E a todos que ficaram até aqui comigo, um grande beijo e até a próxima.